Sabe quem foi a primeira pessoa a erguer um império depois do grande dilúvio? Uma figura de um poder e uma ambição gigantescos que simplesmente surge nas páginas do livro de Gênesis para basicamente desafiar os céus. Então, se prepare, porque a gente vai conhecer a história de Nimrod, o primeiro poderoso da Terra. E assim, de repente, de forma bem direta e marcante, que o texto nos apresenta Nimrod. É interessante porque, diferente de outras figuras, ele não aparece com uma longa lista de ancestrais. Não, ele já chega com uma declaração de poder. A aparição dele no registro histórico é um sinal bem claro de que alguma coisa nova e talvez um pouco perigosa estava para começar na história da humanidade. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. O que realmente significava ser poderoso na Terra naquela época? Entender a descrição do caráter e do poder de Nimrod é a chave para a gente sacar a influência gigantesca que ele teve naquele mundo que estava recomeçando. Olha só que fascinante. A fama de Nimrod era tão, mas tão grande, que o nome dele virou um provérbio, uma espécie de ditado popular. As pessoas falavam como Nimrod para descrever alguém que era bom demais em alguma coisa. Isso já dá uma ideia do status quase de lenda que esse homem alcançou ainda em vida. E aqui a gente chega na questão central, uma que é debatida, olha, há séculos. A frase diante do Senhor parece simples, mas o significado dela é bem ambíguo. Será que Nimrod era um homem poderoso a serviço de Deus? Ou será que ele era poderoso em desafio a ele? Ou quem sabe era só um jeito de dizer que não importava o tamanho do seu poder, ele continuava existindo sob o olhar de Deus. O texto espertamente deixa essa pergunta no ar. Ok, mas as habilidades pessoais de Nimrod eram só o começo. Vamos agora para o próximo passo da jornada dele, as conquistas políticas. Ele não foi só um caçador, não. Ele foi também um fundador de cidades e de reinos. Essa tabela aqui mostra muito bem o tamanho do domínio dele. O texto de Gênesis diz que o reino começou em Sinear, bem no coração da Mesopotâmia, com cidades que se tornaram icônicas como Babel. Mas ele não sossegou. A ambição dele o levou até a Assíria, onde ele fundou Nínive, que um dia se tornaria a temida capital de um império. Ou seja, a influência dele se espalhou por duas das regiões mais importantes do mundo antigo. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. O reino de Nimrod é um divisor de águas. Foi a primeiríssima vez, depois do dilúvio, que o poder humano se concentrou de uma forma tão grande, dando início a uma era totalmente nova e muito mais complexa de política e sociedade no mundo. E claro, é simplesmente impossível falar do reino de Nimrod sem falar do projeto mais ousado e talvez mais famoso associado a ele, a Torre de Babel. Vamos dar uma olhada em como essa ambição gigantesca tomou forma. O cenário aqui é de uma unidade que a gente nem consegue imaginar hoje. Pensa só, um único idioma, um único jeito de falar. Essa união total deu para a humanidade um poder coletivo absurdo, permitindo que eles se juntassem num projeto de uma escala que nunca tinha sido vista antes. A motivação deles, como o texto deixa claro, era dupla e bem reveladora. Primeiro, a busca pela fama, por fazer um nome para eles mesmos, um ato de pura autopromoção. E segundo, o medo de se espalharem, o desejo de controlar o próprio destino. É, basicamente, a maior expressão de orgulho e ambição que se pode imaginar. E a resposta para essa ambição toda veio em 3 etapas bem claras. O texto de Gênesis conta que primeiro o Senhor observa essa audácia toda, depois ele age para bagunçar a comunicação entre eles, e por fim acontece exatamente aquilo que eles mais temiam. A humanidade é espalhada pelo mundo e o projeto é interrompido na hora. E o mais irônico é que o próprio nome da cidade virou um lembrete eterno do que aconteceu. Babel vem do hebraico Balal, que significa, adivinha só, confundir. Então, o nome da cidade e o ato da confusão ficaram ligados para sempre na história. Certo, então vamos para a nossa última parte para entender o legado disso tudo. Quais foram as consequências a longo prazo do reino de Nimrod e da queda de Babel para todo o resto da humanidade? Os resultados imediatos foram bem claros e mudaram tudo. Como a gente vê aqui, a construção parou de vez, a humanidade foi forçada a se espalhar e, o ponto principal, uma diversidade enorme de línguas surgiu. A partir daquele momento, a civilização humana foi redefinida para sempre. Mas aqui tem um ponto muito interessante sobre o legado do Nimrod. Mesmo com o fracasso total de Babel, a ideia de império que ele criou não morreu ali.
As sementes que ele plantou em outras cidades, como a poderosa Nínive, acabaram germinando e se tornaram centros de impérios futuros, como o Império Assírio. A influência dele, de um jeito ou de outro, continuou por séculos. E para fechar, fica essa reflexão. A história de Babel é quase sempre vista como uma tragédia, a história da divisão da humanidade. Mas e se a gente olhasse por outro ângulo? Será que ela também não poderia ser a história do nascimento forçado da nossa diversidade? O momento em que diferentes culturas e nações tiveram que começar a trilhar seus próprios caminhos? No fim das contas, essa é uma história sobre o fim da unidade ou sobre o começo da pluralidade que define o nosso mundo até hoje?